não só uma corrente filosófica que surgiu no século XX, mas também um movimento cultural que se alastra até a nossa atualidade, ao século XXI. O que é o existencialismo? E o grande problema é que o existencialista ele é difícil de entender, tendo em vista que você tem vários autores e nem sempre esses autores estão em comum acordo com sua teoria. Então, eles vão ter uma teoria com abordagem diferente, às vezes eles pegam um tema distinto também. Então, procurar entender o existencialismo é um trabalho árduo, mas talvez o ponto de partida deva ser o Sartre, né? E o primeiro grande debate aí que a gente tem que colocar para entender o existencialismo é entre o que vem primeiro, a existência ou a essência. Mas também a gente precisa entender o que é isso, essência e existência. De acordo com Sartre, a existência é que algo é. E a essência é o que algo é. Então funciona assim, a existência é a afirmação de que algo está aí. Então aqui, ó, vocês estão vendo, ou melhor, estão ouvindo o microfone. Então aqui está o microfone, ele existe. No segundo caso, né, na essência, é uma definição de como algo é. Então, o microfone que o Pedro citou, ele é um periférico que capta áudio, é feito de metal, plástico e tem um design X. E toda filosofia clássica, a gente tem uma primazia lógica da essência sobre a existência. E por filosofia clássica, a gente não está falando aqui só da Grécia Antiga, né? A gente está falando dos filósofos que vão ali desde Platão até, sei lá, Hegel. E como é uma galera muito diversa, a gente vai chamar eles num blocão só de filósofos essencialistas, em oposição aos existencialistas. E primazia lógica não necessariamente significa o que vem antes, mas o que é fundamental. Esse que será o ponto do que é os essencialistas. Um exemplo para você entender isso é a pedra-chave de um arco, né? Quando você vai construir um arco, a última pedra que você coloca é a pedra que fica em cima aqui, ó, fechando o arco. Antes disso, o arco não se sustenta sozinho. Você coloca a pedra-chave veio depois das outras pedras, só que depois que você desmonta a estrutura de suporte do arco, sem a pedra-chave, o arco cai. Então ela é fundamental, mas ela veio antes? Não, mas ela é fundamental. Sem ela, nada mais pode ser feito depois. Então o ponto-chave que o Pedro está trazendo aqui é o seguinte: qual categoria ou conceito é mais fundamental numa teoria? Então, os essencialistas vão trazer uma categoria, que é da essência, e o existencialismo vai trazer outra categoria, que é da existência. Isso mesmo. E como toda filosofia é uma nota de rodapé para Platão, a gente vai ter que se perguntar para o Platão, por exemplo. Platão não é louco. Por que ele achava que a essência era tão importante? Bom, o primeiro problema do Platão, olhando para a existência, é que a existência é completamente arbitrária, contingente. Coisas existem e não existem por qualquer motivo que seja, aleatório. Não tem muito uma questão superior ali. Inclusive, coisas como, por exemplo, o Belo, que está contido na Pampam, esposa de Rodrigo, ele pode se desfazer repentinamente quando a Pampam atravessar a rua para comprar um pão na padaria e ela for atropelada. Então a beleza que existe nela vai se desfazer. Então por isso que ele tem esse pé atrás com a existência e aí está mais interessado na essência. Porque aqui o objetivo não é entender se existe beleza. Ele olha para Pampam, Platão olha para Pampam e fala, não, existe beleza, estou vendo ali. Mas entender o que é essa beleza que está na Pano. É uma coisa que está nela, é uma coisa que a forma do rosto dela imita. Então essa é a discussão, não se algo é, mas como algo é. Se vocês quiserem trazer para um território mais da ciência, então o ponto da ciência também é, de certa maneira, essencialista. Por quê? A ciência busca uma lei fundamental de todas as coisas. Então, sei lá, a química procura as leis da química, a física, as leis da física, a biologia, as leis da filosofia, a biologia, as leis da biologia. Qual que é o objetivo comum delas? É entender como que as existências múltiplas funcionam sobre aquele determinado lei fundamental ou regra fundamental. Então é por isso essencialista nesse aspecto. Exato. Então não é entender no âmbito qualquer teórico, abstrato, definível. Então aquela discussão da identidade pessoal que vocês estão acompanhando aí, a gente já viu 3 programas. É óbvio que existe uma identidade pessoal no Rodrigo, em mim, em você que está aí assistindo a gente. Só que a questão é, o que é essa identidade pessoal? Ela é alma? Ela é corpo? Quais são as implicações dela ser uma alma, ser um corpo, ser memória? Essa é a discussão da filosofia essencialista. Já no caso do existencialismo, nós temos uma virada. Então tem a frase famosa dos existencialistas que é: a existência precede a essência. Então o que isso quer dizer? Que primeiro a coisa existe para depois ela se constituir enquanto uma essência.
Então, a essência se dá no processo e não no ponto de partida, como no caso dos essencialistas. Exatamente. Primeiro uma coisa existe, se desdobra, e aí depois, conforme ela existe, na forma que ela existe, a gente vai buscar definir ela. Só que aí, quem são esses existencialistas que a gente está falando aqui, Rodrigo? Isso vai ser uma polêmica danada, porque tem duas figuras do século XIX que muita gente vai colocar, afiliar ao existencialismo ou como um precursor do existencialismo, que é o Nietzsche e o Kierkegaard. São os dois nomes mais difíceis de escrever da história da filosofia. Você tem uma noção, Kierkegaard, ouvinte, tem um risquinho no O e 2 As, é uma loucura. E no caso, esses dois têm nas suas obras um pouco desse espírito, dessa concepção de que a existência vem antes da essência. E é por isso que eles vão aparecer aqui como precursores ou os primeiros existencialistas. Nietzsche, por exemplo, vai argumentar que o fundamento metafísico da moral, que a gente também pode usar Deus nessa equação, não faz sentido nenhum. É aquela ideia famosa do Deus está morto, né? Isso. E se isso é um fato, qual que é a questão, então? Bom, certo e errado, ele é produto da nossa vontade. Ele não vem definido por Deus, então ele é produto da nossa vontade e da nossa capacidade de impor isso. E aí, por isso que ele está aí sendo filiado ao existencialismo, já que ele está explicando que as formas de vida, elas são constituídas não por uma essência dada por Deus, como um tipo de alma, que vão determinar ali a sua consciência moral, o seu papel no universo, o seu papel na Terra. Então, como ele rompe com isso, você tem esse tipo de inversão entre essencialismo e existencialismo. Já o Kierkegaard, ele vai para uma abordagem completamente diferente. Ele é um filósofo teólogo cristão, então o ponto de partida dele é que Deus de fato existe. Mas aí como é que ele vai fazer essa migração para o existencialismo sem romper com essa base metafísica de Deus? Ele vai falar, olha, existem vários tipos diferentes de existência. Então, para você entender que tipo de vida você tem, você precisa primeiro ver qual é o sentido, né, dessa vida. Você vai ter que olhar que tipo de vida você vive e isso vai te ajudar a entender o sentido da sua existência. E aí ele vai até caracterizar os tipos diferentes de existência. Existência estética, ética, religiosa. A gente mencionou um pouco disso no programa que teve sobre Kierkegaard. Confere lá se você quiser. E aí, mesmo um sendo ateu, o Nietzsche, e o outro religioso, o Kierkegaard, a gente tem visões muito diferentes, mas ambos concordam nessa noção de que a existência é uma categoria primária, primeira, da compreensão da realidade, e não é a essência que vai determinar como as coisas vão vir a ser, né? Aí, com a virada do século XX, amadurece essa noção e começam a aparecer os primeiros existencialistas, assim, que tomam o nome para si. Então são eles, Heidegger, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, Karl Jasper, Emmanuel Levinas e muitos outros aí que são menos importantes ou que não tiveram tanto enfoque na nossa formação que a gente não conhece. E tal qual lá no debate do século XIX de Deus existe, Deus não existe, cada um desses existencialistas tinha uma forma divergente de entender as coisas, de ver a situação. Então a gente pode dizer que existencialismo, com E maiúsculo, não é uma parada, assim, nosso projeto aqui nesse programa, Rodrigo, é meio infrutífero. A gente está falando de existencialismos. Na real, né? Quando você fala de idealismo, também não tem idealismo. Também não tem nada a ver. Racionalismo, tem racionalismo. Exatamente. Então não existe nenhuma corrente filosófica que é unitária, né? O conceito é uma escada, né? É um degrau da escada. Você sobe nele e depois você vai subindo além. Vai migrando. E assim, se vocês quiserem ir mais longe ainda, você tem lá o Merleau-Ponty, lá na frente, século XX, bem mais para cá, que vai ter influência nos pessoal da corporidade. Essa é uma tradição longa e de muitos autores. E aí o existencialismo, a gente pode dizer, está tentando responder a questão do sentido. O Russell, esse daqui não é o com R, é o com H. Russell, né? Na verdade. Assim, tecnicamente tem um R ali, né? No meio ali. Mas isso não é o RU. Então, acho que a pronúncia certa é Russell esse e Russell o com R. O que para mim também não faz sentido, porque esse daqui parece muito mais um R forte. Uhum. Mas ok, é isso aí, coisas da língua alemã. Então, o Russell, ele não é um existencialista, mas ele foi muito importante para o debate sobre o existencialismo, porque ele vai colocar esse problema do sentido. Então, o problema do sentido vai aparecer, e o problema do sentido vai ser muito importante para o movimento existencialista como um todo. E aí esse problema do sentido ele pode se desdobrar em dois caminhos. O que significa algo ter sentido? Essa é uma questão. E
o que é uma vida sem sentido. Essa é outra questão. Então, o existencialismo ele vai diferente de outras escolas de pensamento, que esse problema pode até aparecer, mas ele não é um problema fundamental e fundante, definidor do ser humano. Ele vai enfrentar esse problema de frente. Então, a nossa existência como fundamento da nossa compreensão do que é o ser humano, do que é a vida, do que é a ontologia, do que é tudo. Esse aí, existindo inautenticamente, falando para vocês, é Rodrigo R. de Carvalho. Eu sou Pedro Cortá e começa mais um Não Precisa Copiar sobre existencialismo. Então, como o Rodrigo já antecipou lá atrás, o Sartre é o capitão da nossa jornada aqui hoje. Para quem não conhece, né, ele foi um filósofo francês que escreveu várias obras e romances também. Ele também se converteu depois ao marxismo. Algumas pessoas dizem que ele teve uma participação política forte, que não se converteu, mas que se aproximou. Então, é uma figura bastante complexa, bastante curiosa. Além desses livros de literatura e da atuação política aí que o Rodrigo mencionou, ele escreveu também obras fundamentais do existencialismo, como O Ser e o Nada, e o que a gente está usando aqui como referência hoje, que é o existencialismo é um humanismo, que vai ser o nosso norte. Ele viveu no século XX, então viu a Segunda Guerra Mundial, a ocupação nazista da França, o avançado comunismo no leste, e também viveu aquele período de ebulição ali da Revolução Cultural de 68. Esse texto aqui, que foi inicialmente uma conferência e depois foi transformado num ensaio bem curto até. Então, se você tiver interesse em ler realmente um texto de filosofia, você pode começar por aí. Apesar do Sartre ser um opositor, né, do essencialismo do Platão, ele vai criar sua própria apologia ao existencialismo, né, fazendo a sua defesa, a princípio querendo responder a duas acusações que o existencialismo sofria de seus opositores. É uma acusação a menos que o Sócrates, Rodrigo. Então já tá ficando bom já para ele. Ficou mais fácil para ele, né? E aí, Pedro, ele tá se defendendo também dos sofistas Como é que era o nome dos sofistas que acusavam Sócrates? Sócrates, Meleto... Tinham com A. Alguma coisa assim. Amianto, não. Alguma coisa próxima disso. Não, ele tá se defendendo de você e do Fagner, Rodrigo. Nós dois, coitado do Sartre. Os menores estão atacando ele. Tenho certeza que é a pessoa mais qualificada para atacar o Paulo Sartre. Exatamente. Vocês são existentes que representam a ideia do comunismo e da Igreja Católica, que eram os críticos do Sartre lá na época dele. Você tinha a opção de Marx, você tinha a opção de Santo Agostinho, e você escolheu eu e Fagner. O Santo Agostinho e o Marx já não existem mais, né? Já deixaram de existir. Então, isso aí vai fazer de você o grande existencialista do Não Precisa Copiar. É isso, você tem um comunista... Durante a duração desse programa apenas. Não me responsabilizo depois que acabar. Entendi. Você não vai ter uma... Claro também, né? Não é uma questão essencial, né? Você não é essencialmente existencialista. Estou existindo aqui existencialista. Entendi. Então, fala logo aí, quais são as acusações? A primeira acusação, Rodrigo, é que o existencialismo ele incita nas pessoas um quietismo do desespero. E o que é esse quietismo, Rodrigo? Você é instilado na sua existência a compreensão de que nada faz sentido, então um certo niilismo de acordo com esses acusadores. E se nada faz sentido em última análise, para que eu vou fazer algo? Para que eu vou me importar e agir no mundo tentando mudar alguma coisa? É melhor eu ficar nessa inércia, deixar para lá, desistir e ficar ali calminho, na filosofia contemplativa, não pensar em impactar o mundo, porque não tem nada que eu possa fazer. Eu imagino que essa seja a acusação do comunismo, né? Anestesiar as massas e dizer que a coisa é desse jeito mesmo, não tem sentido mesmo. Isso, é do comunismo. O Sartre está reagindo aqui especificamente ao comunismo francês, né? A forma que na França o comunismo tomou. Mas seria de se perguntar o seguinte: será que, tendo em vista que não tem sentido a vida, qualquer ativismo político não perde um pouco a motivação, o sentido, a ênfase, a possibilidade de transformação da realidade? Então essa seria uma crítica possível, né, ao existencialismo, do ponto de vista comunismo de maneira geral. Realmente, se a resposta para a questão do sentido não é afirmativa, não faz sentido. Isso me lembra um pouco, Rodrigo, aqueles vídeos da senhorita Bira, que o Fred reagiu, o Jones reagiu, que ela paga assim, meio que um pessimismo, que ela meio que chega à conclusão que vencer é impossível. Vencer contra
o avanço dos cortes e da destruição dos direitos e das opressões é impossível. Luta pelo Então, poder é meio que impossível, disputa de poder é impossível. tudo é impossível. É um Disputa de sistema poder, fechado. O eleição, famoso ganhar sistema eleição é derrota também. E aí dá essa sensação desse pessimismo, né? E aí você vê o vídeo do Jones, que é um cara comunista, e do Fred, que é um cara trabalhista. E a proposta deles é a seguinte, olha só, a gente tem que organizar, a gente tem que fazer alguma coisa. Ser difícil não quer dizer que seja impossível. Aí eles lançam exemplos de lugares que têm se conquistado coisas sim para os trabalhadores, para as pessoas politicamente, mesmo com sabotagem de outras potências e tal. Então você Gustavo veja. Petro, né, é sempre exemplo, Gustavo Petro da Colômbia, que tem conseguido fazer alguma Exatamente. coisa contra o Então, imperialismo. quando você tem uma ideia, no caso do Jones, instaurar a Revolução Comunista, no caso do Fred, disputar as eleições, construir uma base, militância, politizar o debate. Quando você tem um caminho, né? Você tem um caminho que, para ser um caminho, ele tem que estar te dizendo que você vai chegar em algum lugar. Você tem essa atitude mais otimista. Já a posição do senhor Itabira, a gente poderia entender que é uma forma disso daqui. É um não, e dentro desse não, o que você vai fazer? Exatamente. Algum tipo de resignação, né, dentro desse niilismo fechado, digamos assim. Tá, mas você falou uma crítica. Qual é a outra crítica? A outra crítica, Rodrigo, vem dos cristãos. E os cristãos, especialmente os católicos, né, Fagner, por isso que o Fagner representa aqui, eles apontam o seguinte, que o existencialismo chafurda pela sua falta de valores a priori, ele chafurda e rasteja naquilo que tem de pior da raça humana. Ele está ali vendo o ser humano degradado e achando que aquilo ali é o que tem para hoje. E ele ignora as formas superiores de ser que o ser humano pode alcançar. Então, o existencialismo é um humanismo, é uma tentativa de responder a essas duas acusações. Primeira acusação, que ele fecha o cenário político da transformação, porque tira o sentido da vida, o sentido da luta. E segundo, que ele reforça o que tem de pior do ser humano, tendo visto que jogou fora a concepção de essência, de alma, de essa parte, digamos assim, boa, né, do ser humano. Exatamente. E o ponto de partida dessa explicação, que vai tentar responder essas críticas, é a subjetividade pura. Então, se ele falou de subjetividade, já veio na minha mente aqui o grande exódia dos céticos modernos, né, e da subjetividade, René Descartes. Então, provavelmente ele vai começar no grande René. É verdade? Isso mesmo. Segundo esse monstro sagrado, Descartes, o primeiro dado claro e distinto que nós temos, que não pode ser colocado em dúvida de maneira alguma, é a evidência pura e direta de nós mesmos. Eu penso, eu existo. Cogito ergo sum. O famoso cogito do Descartes. Né? Cogito ergo sum. I think, therefore I am. O telefone sem fio da cultura humana transformou essa frase, que está lá nas meditações, naquela famosa frase que mais chance dos alunos do ensino médio verem, do pessoal que não é estudante de filosofia ver, que é o eu penso, logo existo, como se fosse uma espécie de argumentozinho. Mas lá no texto original aparece assim, igual o Rodrigo falou, como um dado, simplesmente, não é um argumento. Senão você poderia dizer que é um argumento circular. É um dado, é uma evidência. Mas peraí. Você está querendo me dizer, então, que se eu pensar com força, a minha ideia vai formar um fato? É isso que você está me dizendo? As ideias têm poder. É o segredo. Não é o segredo. É o contrário, na verdade. Você pode colocar em dúvida tudo ao seu redor. Eu posso olhar assim para esse microfone aqui na minha frente que eu estou vendo e imaginar que eu estou preso na Matrix. Você já viu Matrix, você sabe que isso é uma possibilidade lógica, não estou dizendo o que está acontecendo. Tem entrevista aí de gente famosa falando se nós estamos numa simulação, ou eu posso estar num genjutsu do Naruto. Então, imaginar que a realidade ao seu redor não existe como você está vendo é uma possibilidade lógica. Você consegue imaginar isso. Então, quer dizer que seja esse o fato. Mas você consegue imaginar. Agora, quando você tenta duvidar de si mesmo, você não consegue. É uma impossibilidade duvidar de si mesmo. Então, olha só que interessante. Eu estou na Matrix, beleza. O mundo ao meu redor, esse copo d'água que eu estou bebendo, é uma injeção que está enfiada direto na minha veia e que está me alimentando com
os nutrientes e a hidratação que eu preciso. Só que eu existo. Posso não existir como esse gordinho barbudo de camisa pêssego aqui que você tá interagindo, Rodrigo. Mas eu existo. Eu estou preso num genjutsu vivendo um mundo de felicidade enquanto o Madara controla a realidade. Perfeito. Então, tudo que eu estou vivendo, a minha vida, minhas alegrias, não existe. Mas eu existo enquanto alvo dessa ilusão. Então, é o contrário. Não é que eu vou mentalizar vai acontecer, é que eu posso duvidar de tudo, menos de uma única coisa, que sou eu mesmo. Isso me lembra até o processo, o caminho que o Descartes faz, né? Primeiro duvida dos sentidos, duvida da matemática, duvida da consciência, mas aí qual que é a grande questão? Mesmo se tudo isso estiver errado e eu esteja me enganando Sim. ou sendo enganado, eu existo. Esse primeiro dado é impossível. Então, eu posso não saber nada sobre a natureza da minha existência, mas eu sei que eu existo. E não sei nem de que forma eu existo, só sei que existo. Porque se não existisse, eu não estava aqui falando isso, eu não estava sendo enganado, eu não estava interagindo, então não existiria essa conversa se eu não existisse. Então esse será o ponto de partida de todo o meu conhecimento das outras coisas. Essa primeira verdade, por isso o racionalismo é dedutiva, deduzir a primeira e daí eu vou deduzir as outras. E essa é a virada brusca que a filosofia moderna dá. A partir da subjetividade pura, você vai conseguir estabelecer conhecimentos sobre si mesmo, sobre como você entende a realidade, e os existencialistas vão estar dentro desse balaio aí, só que eles vão expandir essa subjetividade pura para colocar a questão do não só a subjetividade fundo do conhecimento, mas a subjetividade conforme ela acontece, ela existe, ela também funda o conhecimento e a compreensão. Essa radicalização que o Pedro está chamando a atenção é que tudo vai ser construído a partir do sujeito, e não só o conhecimento. Nos primeiros teóricos da subjetividade, inclusive essa é a nossa corrente que a gente estuda na filosofia, né, Pedro? A corrente do nosso mestrado é teorias da subjetividade. Então, essa corrente da teoria da subjetividade, ela vai se radicalizando. Primeiro você tem um mundo objetivo, mas esse mundo só é capturado pela sua subjetividade, então tem uma interação entre objetividade e subjetividade, Kant, Descartes, muitos outros, e depois você vai abandonar a objetividade e vai falar, não, tudo é interpretação da subjetividade, e é aí que a gente vai chegar no existencialismo, né? Essa radicalização. E é basicamente isso, né? Subjetivo é o que está dentro da minha consciência, objetivo é o que está fora. Então eu sou subjetivo de mim mesmo, né? Eu me compreendo como um ser subjetivo, mas o Rodrigo, que é subjetivo para ele mesmo, eu vejo como objeto, que ele está fora da minha consciência. Então, de novo, em síntese, a subjetividade é uma evidência, né? Nós somos seres pensantes, nós somos seres que compreendem o mundo, que agem no mundo, que sentem e sofrem no mundo. Esse dado existencial é o dado primeiro da exploração humana, e a partir deste dado existencial primeiro é que eu vou definir o projeto do que o ser humano pode compreender, de como ele se coloca no mundo, de que estruturas da realidade como ele vai interagir com as estruturas da realidade, por aí vai. Por isso o Sartre vai definir o projeto do existencialismo da seguinte maneira, aspas do Sartre. Por isso o Sartre vai definir o seu projeto da seguinte maneira, aspas do Sartre. É que entendemos por existencialismo uma doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro lado, declara que toda a verdade e toda a ação indicam um meio e uma subjetividade humana. O título da conferência faz sentido agora, né? Se o centro de tudo é a subjetividade humana, então o existencialismo é um humanismo. Para poder explicar melhor a diferença do essencialismo do humanismo, ele vai trazer o exemplo do corta-papel. O que é um corta-papel? Porra, é essa? É uma tesoura, é um estilete. Não, sabe a guilhotina que tem em escola que corta assim? Falou em francês, falou em guilhotina. Isso aí não é legal, não. Guilhotina na França é para cortar a cabeça de governante. Então lá chama corta-papel, aqui no Brasil chama guilhotina, porque a gente não corta a cabeça de ninguém. Então imagina que você tem uma guilhotina. Ela é um objeto, ela foi produzido por alguém e ela tem um propósito definido. E apesar de você conseguir usar esse objeto para fazer outras coisas, né, para cortar outras coisas, a sua função originária é cortar papel. Agora eu estou imaginando a guilhotina da Revolução Francesa cortando a pilha de livro didático. Que não usa mais. Mesmo com essa confusão dos homônimos, a gente consegue tranquilamente entender o que é uma guilhotina e para que ela serve. Então, se eu quiser produzir uma guilhotina, eu sei que caminho, né? Qual receita eu devo seguir. Ela tem que ter uma superfície, tem que ter uma lâmina, tem que ter um negócio prendendo a lâmina. Mas quando eu olho para o ser humano, não é simples de resolver igual a guilhotina. Então, qual que é o propósito do ser humano?
Qual que é o nosso cortar papel? Olhando para a forma que as pessoas existem, né, não podemos falar a forma essencial das pessoas mais, o Sartre vai apontar que não fica claro se temos um propósito específico. Mas fica evidente que o propósito que nós temos são aqueles que nós mesmos elegemos para nós. Então, seria mais ou menos assim. Por isso, a existência precede a essência. Então, porque o Rodrigo tem que descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo de vida, de que maneira ele quer existir neste mundo. Somente a partir daí nós vamos poder falar em construção de essência, e não em definição de essência. Exatamente. Então, se está dado no caso da guilhotina, no caso do ser humano não está. Primeiro eu existo e só depois eu escolho o porquê. Rodrigo R. de Carvalho, se você tem aí ouvindo a gente um jovem existencialista e ele decidiu que ele quer ajudar o Não Precisa Copiar a continuar existindo, como ele pode fazer? Então, ele terá várias formas de constituir a sua existência e garantir a nossa existência. A primeira forma é Pix, que é a forma mais, se ele for um existencialista anárquico, capitalista, vai ser a melhor forma, porque você não vai pagar uma comissão para o Catarse. Ele pode enviar um Pix para o nprecisacopiar@gmail.com. Se ele quiser ser mais organizadinho, ele pode simplesmente ir lá no Catarse, tem aí o nosso link na descrição do nosso episódio, clicar no link e fazer o nosso apoio. Tem 2 tipos de apoio, um apoio honesto, 5, e o apoio já mais robusto, né, 20 conto. E ele pode fazer um apoio socrático também, né, contra Nietzsche, contra o existencialismo, e simplesmente divulgar a gente nas redes sociais, compartilhar, curtir o episódio. É a sua outra possibilidade. Qual é o propósito da existência humana? Para que ele existe? E uma questão importantíssima para responder essa questão é se Deus existe, né? Não Deus dos muçulmanos, Deus dos cristãos, mas Deus como um ser anterior, fora do tempo, que já definiu o certo e errado, criou os seres humanos, criou o universo. Então, o Deus dos filósofos, como às vezes ele é chamado. Essa daí é aquela distinção, né, que a gente viu nos proto-existencialistas, o Nietzsche, o Kierkegaard. É isso mesmo? Isso aí. É o centro lá, é o centro aqui. Deus existe? Se ele existe ou não existe, como isso afeta a nossa forma de existir? Por que a figura de Deus é tão importante assim para o existencialismo? Se Deus existe, qual que é a questão? Ele se torna uma garantia transcendente para a gente usar na hora de pensar nossa existência. Então, por exemplo, se existe um Deus, eu posso não saber qual que é o meu propósito. Você pode não saber qual que é o seu propósito. Mas nós dois sabemos que Deus existe, ele sabe de tudo, então se ele sabe de tudo, ele deve saber qual que é o meu, qual que é o seu propósito. Então eu tenho uma garantia que mesmo que eu não saiba, eu posso eventualmente vir a descobrir. Que é diferente de eu achar que eu não sei e não existe um propósito. Não seria o mesmo da gente dizer que nós somos a guilhotina na mão de Deus. Não sei do papel, mas ele está ali cortando. É isso aí. A gente não precisa saber o que está acontecendo porque você sabe que alguém sabe. Ele garante que esse projeto de descobrir o meu propósito faz sentido. Não é um projeto infrutífero. Mas mesmo assim ainda tem um problema, né, Pedro? Já entendi que Deus sabe o propósito, Deus está conduzindo o projeto, mas e eu? Assim, o que eu faço com a minha vida? Quero saber responder esse problema. O que eu faço com a minha vida? O que Deus faz, ele sabe lá, mas e eu? E o Sartre vai além, Rodrigo. Ele fala o seguinte: existe uma incoerência fundamental nessa forma de ver as coisas. Por quê? Se eu estou dizendo que existe um Deus e ele tem um plano para mim, que já está em jogo antes de eu existir, então eu sou exatamente como a guilhotina. Não é uma metáfora, como você colocou. Eu sou um objeto. Eu fui produzido por Deus e eu tenho uma função específica que Deus sabe. Ou seja, eu não sou um ser humano, não tem nada de especial sobre mim. Eu não sou livre no final das contas, né? E agora dá pra gente entender a questão da ideia da existência preceder a essência, né? O divino, meio que, se está tudo determinado pela vontade divina, a essência está cristalizada no ser humano e ele é o objeto só de execução dessa essência, dada por Deus, definida por Deus, instituída por Deus. Exatamente. Lá no Kierkegaard e outros existencialistas que acreditam que Deus existe, eles solucionam isso e voltam para o paradigma de existência precede essência.
ok? Lá neles. Só que hoje a gente está lendo o Sartre. Então, vamos fingir que a crítica do Sartre é matadora e agora a gente vai explorar o existencialismo ateu. E vale lembrar também que o próprio Sartre disse que essa questão de perder Deus, do fim do Deus na filosofia, não é uma inovação existencialista, né? Ele acredita que isso já aconteceu dentro do próprio movimento iluminista. Exatamente. Essa perda de Deus na filosofia, ela acontece tanto com filósofos declaradamente ateus ou antirreligiosos, como Voltaire e Diderot, mas também filósofos que eram extremamente religiosos pessoalmente, como Kant, que ele acredita em Deus, ele coloca Deus ali, só que ele esvazia a categoria de Deus do seu conteúdo, igual era nas versões medievais e até da modernidade antes dele. Então ele meio que perde Deus também, mesmo afirmando Deus de alguma forma. Só que aqui no Sartre isso vai ganhar uma nova ênfase, uma nova luz. Então, abre aspas para o Sartre. Se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. E que este ser é o homem, ou, como diz Heidegger, a realidade humana. Fecha aspas. Ou seja, as 4 causas de Aristóteles são excepcionais para você entender o que é um livro, o que é uma guilhotina de cortar papel, o que é esse microfone aqui. Só que, no caso do ser humano, ela deixa um rombo. Ela não explica completamente a nossa existência. Porque, no caso do ser humano, a gente não descobre qual que é o propósito da nossa vida. A gente constrói ele. Forja. Então esse é o debate, né, com a filosofia essencialista. Se a gente lembrar lá do Aristóteles, o procedimento dele é muito parecido com o do existencialista. Ele vai analisar a psicologia, ele vai analisar as relações sociais, ele vai analisar os sentidos que o ser humano dá, só que tudo isso é feito em função da descoberta da essência humana, da essência da psicologia humana, da essência das relações humanas, da essência da alma humana. Então, o problema aqui, a diferença aqui é de fundamento metafísico. Então, no Sartre, o que ele está propondo? Que essas coisas não são reveladas ou descobertas a partir da observação, e sim que elas são construídas no tempo, né? Construídas pela existência, e a essência, então, ela é, de alguma maneira, um subproduto dessa existência e dessa construção. A frase do Sartre, o ser humano não é nada além daquilo que ele faz de si. Excelente, né? Bonito. Então, para o Sartre, é impossível, nesse existencialismo ateu dele, né, transcender a subjetividade humana. Isso significa que cada escolha do indivíduo, cada escolha individual é também uma escolha universal. Aspas do Sartre. Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que cada um de nós se escolhe a si próprio, mas com isso queremos também dizer que ao escolher-se a si próprio, ele escolhe a todos os homens. Com efeito, não há dos nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser. O que isso quer dizer? Ao tomar uma decisão, qualquer que seja, eu estou escolhendo uma forma de existir para mim. Só que quando eu escolho o que é melhor para mim, eu estou também dizendo para todo mundo, toda a realidade aí que existe, que essa é a forma correta de ser do homem, certo? Da humanidade como um todo. Então eu estou construindo nas minhas decisões como a humanidade tem que ser também. Eu sou responsável pela minha escolha e pelo toda a humanidade junto. E aí, Rodrigo, o exemplo que ele dá para explicar isso é da escolha de alguém de ser monogâmico. Então, você escolhe casar com a Pampam, pediu ela em noivado. Eu não sei se os ouvintes ficaram sabendo disso já, né? A gente fez uma piadinha, mas já aconteceu que o Rodrigo pediu o Pampam em noivado. Você fez a piadinha no outro episódio e falou que ela é minha esposa. Então, você comeu o nosso noivado e destruiu esse momento de noivado nosso. Então, quando você escolhe casar e ser monogâmico, o que você está dizendo? Eu estou escolhendo que eu quero ficar com aquela mulher ali, eu tô apaixonado nela, eu quero ela, eu quero ficar só com ela, junto com ela. Eu tô dizendo que isso é o melhor para mim, mas ao mesmo tempo eu tô dizendo para todo mundo, impondo a todo mundo nessa minha decisão, que todo mundo naquela mesma situação de estar apaixonado com alguém ali tem que se casar, certo? Eu tô tentando definir o que é melhor para todos na minha escolha. Eu tô sempre projetando a partir da minha escolha o que é melhor para todas as pessoas. Então, eu sou parte da humanidade e como não tem um valor anterior, não é que eu estou me adequando ou não adequando ao valor a priori. Eu estou, no meu ato de escolher,
criando a humanidade que deve ser como eu escolho. Bem difícil, né? Mas essa é a ideia. Não, difícil de entender não, é difícil de aceitar que meu postulado de como eu quero viver a minha vida sirva de universalidade para outras pessoas, ainda mais em coisas tão subjetivas. É porque isso é tudo que a gente tem, Rodrigo. Só Bom, tem essas pessoas escolhendo, não tem mais nada. Então, quando eu compreendo, escolho, eu tô criando a humanidade. compreendo, mas não aceito. E aí, diante dessa decisão importante, né, não temos mais o conforto da transcendência, então você vai ter 3 elementos centrais que vão aparecer no existencialismo, elementos de consequência existencial, né? A angústia, o desamparo e o desespero. Só coisa legal. Você vê por que eu gosto tanto do Só existencialismo. sentimento positivo. Só sentimento bom. Esse programa, ele é apoiado por Sabiá Registros de Marca, Rodrigo R. de Carvalho. Se você tem um projetinho, um empreendimento seu e você quer proteger a sua marca para que ela não deixe de existir, caso alguém queira copiar ela, roubar ela de você, como você pode proceder? Deixar de existir até que é bom, né? O problema é você ter uma crise de personalidade na marca, crise existencial da marca, alguém roubar a sua existência da marca. Então, para se proteger, você vai contatar o Sabiá Registro de Marcas. Eles vão fazer todo o processo, vocês vão pagar um boleto, escrever um documento falando que eles têm livre e espontânea poderes para registrar sua marca e acabou. Você vai ficar tranquilo igual eu e o Pedro aqui, ó, praticamente de pijaminha, gravando o episódio, porque tem alguém lá resolvendo esse problema para nós. É isso aí. E usem o nosso cupom NPC10. Vocês conseguem 10% de desconto. Entre em contato com eles aí no link aí de baixo. Angústia é o sentimento de total responsabilidade que você carrega sobre suas escolhas quando você percebe que cada escolha individual sua é também uma escolha para toda a humanidade. E esse senso de responsabilidade ele gera angústia porque a partir desse prisma, todas as nossas ações, das mais mundanas às mais absurdas, elas são importantíssimas, né? Porque elas estão fundando, como o Pedro falou, né, um modelo de humanidade, a humanidade tal como ela deveria ser. Então você pode imaginar a angústia que seria você tomar uma decisão e imaginar que todos os seres humanos, de agora até o fim dos tempos, estão olhando para você existindo e falando, olha lá como ele existiu. E avaliando a sua ação e pensando se eles devem ou não se inspirar no que você fez. Olha quão angustiante é pensar que você não está sozinho na sua vidinha, mas todo mundo está olhando para você para decidir o que é um ser humano no fim das contas. Horrível, né? Responsabilização infinita, né? Isso gera pouquinha ansiedade. Você não pode ter uma vida privada de boa, não. Você está sempre se colocando como modelo, né, da humanidade. A segunda característica é o desamparo. O desamparo vem da percepção de que Deus não existe. E se Deus não existe, então não existe uma essência a priori também. Isso quer dizer que essa nossa existência convulsionada, cheia de conflitos e problemas, ela é um mar tempestuoso. E absolutamente nada, a priori, pode ajudar você a navegar nesse mar. Você está ali sozinho, tendo que nadar com seus próprios braços. Não tem ninguém que vai vir te resgatar, não tem uma boia que foi jogada no mar para você. Você está sozinho ali naquele oceano, naquela tempestade. Então é isso, né? Estamos à deriva, largados à própria sorte. Não tem um Deus nem bom nem mal. E ali para amparar a gente, para punir ato ruim, para premiar ato bom. Não tem um sentido da existência. Nós estamos nus e totalmente livres para definir o nosso destino. E é por isso, então, que nós estamos nesse completo desamparo. A consequência desse desamparo é perceber que a nossa liberdade, que normalmente a gente encara como algo bom, na verdade é uma condenação. Nós estamos condenados a ser livres. E essa liberdade não é uma questão de livre para escolher uma maçã ou uma banana para lanchar, né? Mas absolutamente livre para escolher por toda a humanidade. Então o peso disso nos torna prisioneiros da nossa própria liberdade. E aí ele coloca um exemplo que é bem interessante. Durante a ocupação nazista da França, um aluno do Sartre procurou ele pedindo um conselho, pedindo ajuda. E a situação do aluno era a seguinte: o pai dele era colaborador nazista, né? Tinha várias pessoas que colaboravam com os nazistas, então a família se afastou desse pai. A mãe dele estava lá, viva, bem, e ele tinha um irmão mais velho. Esse irmão mais velho foi lutar contra os nazistas, então o que ele teve que fazer? Ele teve que sair da França, ir para a Inglaterra treinar, voltar para a França. Nesse entre-sai,
você tem que passar pela fronteira que está protegida pelos nazistas. Então existe uma chance razoável de você ir de arrasta para cima. O irmão dele voltou para a França, lutou contra os nazistas, mas morreu numa sabotagem lá que a resistência francesa estava fazendo. Então, qual que era o dilema desse rapaz? Bom, ele não tinha contato com o pai, porque ele era colaborador nazista. A mãe dele só tinha sobrado ele para ela, porque ela também tinha se afastado do marido. E o irmão tinha morrido. Ele queria fazer duas coisas. Uma coisa era ir se juntar à resistência francesa, ir para a Inglaterra, treinar e voltar para lutar contra os nazistas. A outra é cuidar da mãe dele, que ela só tinha ele na vida. E esse menino pergunta para o Sartre: o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? E o Sartre não pode responder isso para ele. Essa é a questão central aqui. Eu uso isso, Rodrigo, como, até traindo o espírito do Sartre, como atividade final de ética. Eu passo essa situação, problema, para os alunos e peço para eles escreverem a carta-resposta do Sartre, como se o Sartre fosse ou eudaimônico, ou kantiano, ou utilitarista, ou outra ética lá que a gente tem estudado. Então é uma atividade interessante, mas uma completa traição do espírito do Sartre. Por quê? O Sartre entende que não existe a descoberta da resposta do que você deve fazer em nenhum livro de ética. E o próprio ato de pedir ajuda do Sartre para responder é uma traição dessa liberdade fundamental existencial que nós temos. Não tem como ele responder pelo aluno. Não tem como o aluno encontrar a resposta na ética a Nicômaco. Não tem saída. Não é o Sartre ou o livro de ética que vai responder. Somente o aluno, né, pode tomar essa decisão. Ele precisa construir a sua existência a partir das decisões que toma e daí as coisas vão se desdobrar. Então ele vai ter que assumir a responsabilidade por esse ato. Então nenhum princípio pode nortear isso a não ser a liberdade desse próprio indivíduo. Ao fazer isso, Rodrigo, ele está tentando mascarar o desamparo, porque aí você sente, não, o Sartre é um filósofo, ele vai me ajudar a encontrar a resposta. O livro do Aristóteles, 2000 anos, ele vai me ajudar a encontrar a resposta. Mas você pode tentar mascarar, você pode tentar esconder. No final, o desamparo vai voltar, porque você vai perceber que sem um princípio anterior, a priori, metafísico, não existe resposta pré-definida. Você que tem que decidir. E um ponto interessante aqui, alguns podem falar, beleza, então, e se eu fugir do desamparo e não escolher? O próprio ato de não escolher é uma escolha, então é uma consequência da escolha. Então, o desamparo é um subproduto da capacidade humana de escolher. Então, você não vai conseguir fugir do desamparo e nem fugir do fato de que escolhendo A ou B, ou deixando de escolher A e B, isso é uma escolha. Então, esse que eu acho que é o ponto fundamental aqui. Esse dado existencial do desamparo a partir da escolha, da possibilidade da escolha, não vai mudar independente de qual decisão você tome. Então, o que a gente está concluindo com isso daqui? É que se ele ficar com a mãe, para sempre ele vai ter que viver, sua existência vai se construir em cima do problema. Eu não lutei contra os nazistas. Meu irmão morreu e eu não fui lá dar a minha parte, né, participar disso. Se ele, por um acaso, for, ele vai pensar, a mãe morre doente no meio do processo, ele vai pensar, eu não cuidei da minha mãe, eu não fiquei em casa. Então, o desamparo da tomada de decisão é isso, é independente do que ele escolher, ele vai sentir isso. Por quê? Porque isso é um dado da própria existência humana. E por fim, nós temos o desespero. E esse desespero vem da compreensão que nós somos extremamente limitados na forma que nós podemos existir no mundo. O Sartre vai argumentar que não só a nossa existência singular ela tem distintas condicionantes, mas que nós temos também condições universais impostas pela nossa humanidade, digamos assim. E a gente não está falando aqui de uma essência universal da nossa humanidade, mas condicionantes universais. São coisas assim que são impostas pelo fato de nós existirmos como seres humanos nesse planeta. Por exemplo, a gente é obrigado a conviver com outras pessoas, a gente é obrigado a trabalhar, a gente é obrigado a ser mortal, coisas nesse sentido. Pelo desespero, então, eu vejo que eu posso escolher algo. Mas não posso ter esperança ou ilusão de que os outros e o mundo vai escolher comigo. Então, eu posso escolher, mas não tem garantia nenhuma que se eu escolher, por exemplo, igual o Rodrigo escolheu, casar com uma mulher, fazer juras de amor para ela, não há garantia nenhuma que essa minha escolha vai ser reciprocada por ela, ou seja, que ela também vai escolher. Ela pode muito bem decidir me largar e ir morar na Alemanha, me deixando à míngua, sozinho, com todas as juras de amor eterno que eu fiz, que eu escolhi fazer,
mas ela não era obrigada, porque não tem garantia metafísica, a devolver continuamente. Você escolheu para a humanidade, mas o problema é que a humanidade não Pois é, escolheu por a você, né? verdade falou assim, hoje não, Olá. camarada. E isso que é desesperador. A sua ação individual é ínfima no oceano de escolhas que os seres humanos estão fazendo. Então, isso provoca em você a compreensão de que você pode mudar muito mais dentro de você do que o mundo ao seu redor. Isso é desesperador. Rodrigo R. de Carvalho, o cara tá ouvindo a gente aqui, achou a gente no formato podcast e quer acompanhar o Não Precisa Copiar, quer seguir a gente, compartilhar nossos filezinhos. Onde ele encontra o Não Precisa Copiar? Então, ele encontra a gente em todas as redes no @nprecisacopiar, mas se ele gosta mesmo da gente, ele vai seguir a gente no YouTube, vai curtir nossos vídeos, vai ajudar a gente a monetizar por lá. Se quiser seguir no Instagram, também pode seguir, apesar do Instagram não estar pagando nada pra gente também, nem perspectiva de pagar, mas encontra a gente no Twitter também e no Facebook. Então, lá no primeiro bloco, a gente falou de duas críticas que são feitas ao existencialismo. Como nós falamos, os comunistas acusam o existencialismo de ser um quietismo, né? O que para o Sartre é o completo oposto, né? Não tem quietismo nenhum a partir do existencialismo, tendo em vista que você se degladeia com a sua própria liberdade. Exatamente. Se o quietismo significa produzir uma inércia, a gente compreender, né, que não tem sentido e desistir, não fazer mais nada, o existencialismo, então, não pode ser quietista para o Sartre. Segundo a lógica existencialista, a única realidade possível é aquela que se desdobra com as ações humanas e pelas ações humanas, pelas decisões humanas. Ou seja, se a ação é tudo, a ação humana é tudo que fundamenta a existência nossa, isso significa que o existencialista não pode simplesmente desistir de agir e deixar para lá. E dessa maneira, então, diferente do que sugerem esses críticos, né, a filosofia existencialista não é pessimista, mas ferozmente otimista, já que ela insiste que nós somos completamente livres para agir. E se as coisas estão cagadas, parte da responsabilidade é nossa. Mas nos outros programas a gente falou bastante sobre subjetivismo e ética. Como é que fica aí a questão da ética no existencialismo? Então a gente tem um problema, né, Rodrigo? As discussões de ética, elas são sobre encontrar a essência do certo e errado. Então, de preferência, uma essência a priori que possa definir como a gente deve agir. Você consegue ver o problema disso, né? Aí você ainda não me explicou como é que isso foge do relativismo, né? A subjetividade é o ponto de partida, e aí cada um quer uma coisa, cada um constrói um caminho próprio, mas como que isso se encontra no debate público, assim? Como que eu crio coesão no debate público para julgar as coisas? Então, a moral, o Sartre vai explicar, ela é igual à arte. Você, como artista, você está criando o que está vindo ali. Então, o quadro do artista, quando o artista termina de pintar, você vê o quadro como ele deveria ter sido pintado. Antes do artista pintar, você não sabe qual é o quadro que vai ser pintado, qual é o quadro que deve ser pintado. É uma atividade criadora, certo? E a existência, a moral também é assim. Você está existindo e a sua forma de existir, as suas ações é que vão definir o quadro lá no final, quando você terminar de pintar. Tá, você está balançando os bracinhos, tentando parecer que isso faz sentido, mas ainda não entendi uma coisa. Como é que eu vou olhar a sua decisão e falar, Pedro, essa decisão que você tomou foi errada, se cada um constrói a sua subjetividade como quiser? Então, a questão aqui é desse tipo. Você ainda pode ter uma decisão que é baseada na verdade ou na mentira, né, ou na ilusão, que é justamente nesse aspecto da liberdade. Quando você ignora esse dado existencial da sua liberdade absoluta, você está agindo com má fé, e isso aí seria o errado, né? Então, a existência que não reconhece essa liberdade absoluta, ela está agindo com má fé, está agindo errado. Olha as aspas voadoras. Então, quando você inventa para você um determinismo para se proteger dessa compreensão fundamental de que eu sou completamente livre e a angústia, o desamparo e o desespero que isso segue, eu estou, na verdade, fugindo da minha responsabilidade, estou traindo a minha responsabilidade, então eu estou errado. Tá, nesse caso eu compreendo. Nesse caso aí tudo bem.
compreendo, não aceito, mas compreendo. Mas e no caso, aí você está falando de quem está fugindo da liberdade. E no Isso. caso de quem quer abraçar a liberdade e fala, eu sou uma raça superior e as outras raças vão ter que se submeter à minha vontade. Que aí é um ato livre que eu estou construindo a subjetividade poderosa aqui, né, a lá Super-Homem do Nietzsche. E aí, nesse caso, eu posso julgar isso como má fé? Não, nem como inautêntico. É super autêntico. Quero saber como é que eu vou julgar isso como mal. Igual Aristóteles faria, Bentham, Kant. Exatamente. Esse ato do Aristóteles, do Bentham e do Kant de definir valores a priori é uma traição da liberdade. Agora, o conteúdo da escolha, mesmo que você discorde, que você concorde, é um conteúdo concreto, é uma existência concreta, é uma vida concreta. Eu não consigo ir contra isso nesse sentido. Eu só consigo analisar essa questão da liberdade. Se a pessoa está vivendo com má fé ou não, se a pessoa está vivendo autenticamente ou não. Nossa, muito útil essa ética, né? Então a ética vai me permitir dizer se a pessoa ocultou o fato dela ser livre e responsável ou não. Mas ela não vai me permitir dizer se o modo de vida que ela escolheu e que ela está fazendo é bom ou mal. Fantástico, ó, top. Eu só posso ver isso. É o dado existencial, porque você está trabalhando com a ideia de que existe um valor a priori. Então você está traindo a sua liberdade. Na verdade, quem está errado aqui é você, Rodrigo R. de Carvalho. Então se eu for lá e torturar o Sartre, né, naquela... Como é que chama aquele negócio medieval que estica você? Como é que chama? Você que gosta de medieval. Aquele coisa de tortura que vai te esticando. Pô, tem isso aí em vários filmes. Se eu pegar e esticar ele rodando a manivela, esticando, não é um ato mau. É eu construindo minha subjetividade e não fugindo da minha responsabilidade. Fantástico, adorei. Porque a questão aqui, Rodrigo, é que ele jogou Deus pra fora. A questão aqui, o Sartre tá errado. Essa que é a questão aqui. Não, olha só. Ele jogou... A gente ainda tá no momento aula, você respeita o Sartre. Ele jogou Deus pra fora da equação. Se não tem Deus, não tem valores a priori, você tem que inventar esses valores. Não. Kant não usou Deus para criar isso. Acabou de fazer o episódio de Kant. Falou, a razão humana reconhece o valor do imperativo categórico como superior, como racional. Então você não precisa de Deus para isso. Tanto é que Kant fez uma ética sem Deus. Não, mas ele coloca Deus lá na outra ponta. Não, Deus é um fechamento. Coloca Deus lá na outra ponta. Agora, você mencionou uma ideia de fascismo, e o Sartre vai falar que o fascismo, como você mesmo descreveu, ele é uma espécie de humanismo, porque ele adora os seres humanos. Então ele vê assim, uma ponte, uma estátua, uma construção, um exército marchando rápido e fala, nossa, como é admirável o ser humano, olha só como ele consegue conquistar a natureza e tudo mais. O Sartre não é a favor dessa adoração do ser humano. Não é essa a ideia aqui. Porque essa ideia parte de duas ilusões. Primeiro, a ilusão do progresso, e segundo, a questão de achar que o ser humano sempre toma as melhores decisões, certo? Quando você diz que a gente escolhe e é isso que tem para hoje, ele não está dizendo que essa é a melhor escolha sempre. Está dizendo que é o que tem, porque não tem valores a priori, correto? Não. E em segundo lugar, se você olhar, o progresso não existe, porque o grande dilema ético é esse da liberdade, viver autenticamente e viver inautenticamente. Se você olhar lá na antiguidade, nós temos senhores e escravos. Se você olhar lá no Brasil colônia, senhores e escravos. Se você olhar hoje em algumas partes do mundo, senhores e escravos. Até mesmo na forma como as relações de trabalho se dão em alguns países onde não tem escravidão, teoricamente, né, na lei, existe uma escravidão de fato, certo? Então, os dilemas aí, esse progresso que o ser humano vai produzir desse humanismo aí, de adoração ao ser humano, o Sartre vai dizer que isso desemboca num fascismo, porque ele ignora que nenhum desses dilemas foi superado de fato, esses dados concretos não mudaram assim os detalhes, mas não a essência, que é esse debate entre a liberdade e a vida inautêntica. E aí a gente volta para o exemplo do aluno, Rodrigo. No fim do dia, o Sartre pode até dar um conselho, você pode até ler o Kant, você pode até ler o Aristóteles. Mas quem vai ter que viver com as consequências da escolha é quem? É você, professor de filosofia, ou o aluno que vai escolher lutar contra os nazistas ou ficar com a mãe? É ele, claro que é ele, sempre ele. Logo, eu estava no parque público. De repente, tive uma iluminação. Um estalo.
e tudo ficou claro e cristalino. A existência tinha se revelado. Não era mais uma categoria abstrata e inofensiva, era a própria substância e a raiz das coisas. As raízes, o banco do jardim, a relva escassa, tudo se desvanecia. A individualidade das coisas era apenas aparência, um verniz. O verniz tinha desaparecido. Eu via massas monstruosas e moles, em desordem, nuas, de uma assustadora obscuridade. As árvores flutuavam em direção aos céus. Eu esperava que, a qualquer momento, seus troncos cansados se dobrassem até o chão e virassem uma massa só. Elas não queriam existir, mas não podiam fazer nada quanto a isso. Por definição, a existência não é necessária. Existir é apenas estar lá. Os existentes aparecem, se deixam encontrar, mas não se pode nunca deduzi-los. Tudo é gratuito. Este jardim, esta cidade e eu próprio. Quando a gente se dá conta disso, o coração fica pesado e tudo começa a virar. Então, Rodrigo, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar é: você sente que agora acabou o momento professor, tá, ouvinte? Rodrigo, você acha que ele respondeu às críticas do quietismo e do chafurdar no que tem de pior do ser humano? Primeiro, o problema do quietismo, né? O quietismo, eu não sei, porque eu acho que sim, há um niilismo latente, né? Você achar que quando as pessoas perdem o tripé metafísico de o que vai acontecer, se existe justiça ou não, o que vai acontecer depois da morte, achar que isso não promove, não produz niilismo, eu acho que é um pouco demais, né? Produz sim nas pessoas niilismo. E o niilismo, eles argumentam, né? Muitos existencialistas que o niilismo não precisa ser negativamente uma coisa paralisadora, pode ser produtivo. Mas eu acho que faz sentido ele produzir esse conformismo, né? Claro eu já discordo de você. Calma, se você compreende que você está criando a imagem da humanidade que você tem que ser a partir da sua escolha, eu entendo que, agora eu já vejo com melhores olhos, eu entendo que eu estou lutando, quando eu estou lutando para a humanidade ser como eu acho que deve ser. Aí eu acho que tem um motor aí interessante, sim. Tem uma veia motora, mas você vai ter que superar primeiro o trauma. Qual trauma? Que não existe Deus, que não existe justiça, que não existe nada disso. Isso é um trauma a ser superado, né? Pra você que é demolei, né, bebe sangue de carneiro, isso daí não é um problema, você já superou. Mas as pessoas em geral... Entendi. Não. Esse é o primeiro. O segundo é o quietismo. Chafurdar no que é pior. Esse daí eu acho que é o que ele não consegue escapar, por um simples motivo. Não há padrão. Não há padrão e não há critério de julgamento de ações boas ou más, como a gente viu. Só de ações autênticas e inautênticas, segundo a liberdade. Então, Hitler teve uma perspectiva de vida autêntica. Por quê? Porque ele quis criar uma imagem de ser humano e implantar ela no mundo. Então, isso é absolutamente autêntico, tendo em vista que ele usou a liberdade dele para fazer aquilo. Então, sobre esse critério da autenticidade, sem um critério de julgamento moral, se é correto ou não, se é verdadeiro ou não, se é bom ou não, você tem esse problema grave de chafurdar no pior do ser humano, porque o pior do ser humano é também ato livre, né? Aqui a gente já não está mais em Kant, né? Você não é livre só quando você faz o bem, mas você é livre também quando você faz o mal. E se não há diferença, se a única coisa que importa é ser livre, fazer o bem ou fazer o mal perde a distinção e você cai nesse relativismo, né? Então eu acho que ele não consegue fugir do relativismo. Eu acho uma ética inútil na medida em que a defesa da liberdade humana, da consequência da escolha, isso daí já existe desde sempre isso. Então, se você não quiser nem voltar muito, a gente volta no nosso último episódio de Kant. Então, Kant já falava que a gente é livre, Kant já falava que a gente é responsável por fazer o uso ou não da liberdade. A gente tem que fazer um programa sobre o que é o esclarecimento, né? Para ele falar lá aquela parada do... se você é um ser racional, você é responsável por não fazer uso dessa razão. Então, a heteronomia é sua culpa. Não é culpa de mais ninguém. Então, isso é a mesma coisa que o Sartre está falando. Só que o Kant estabeleceu o critério do que é ação boa ou má. O Sartre não estabeleceu critério nenhum para isso.
A questão aqui, eu acho, Rodrigo, é que são duas coisas. Primeira coisa é que tem uma escapatória para esse problema aí, que é a liberdade querer a si mesmo. Como a liberdade é um dado existencial e o único erro é negar a liberdade, se esconder atrás de um determinismo, eu consigo ver que existe uma diferença substancial na luta do Jones Manuel versus a luta de Adolf Hitler, certo? Porque uma está aniquilando a liberdade e a outra está tentando diminuir as diferenças sociais, ampliando as oportunidades e as liberdades dessa forma. Então existe essa escapatória. Eu concordo, Pedro, pessoalmente, estou contigo, mas estudando assim, eu consigo visualizar que existe algum critério, talvez lá no Ser e no Nada, ele amplisse melhor. Lembrando que esse estudo que a gente fez aqui é um texto de 50 páginas que foi uma conferência. Então, talvez eu chegue lá no Ser e no Nada para ver qual é a boa. Mas eu consigo ver esse caminho, certo? Esse é o primeiro ponto. Mas isso aí que você fez é um caminho utilitarista, de fazer o maior bem para a maior quantidade de pessoas. Quer dizer, a maior quantidade de pessoas merece a liberdade. Isso é um princípio metafísico que não está colocado no conceito. Não é que a maior quantidade de pessoas merece a liberdade. É que a liberdade, ela é o dado existencial. Então, todas as ações que ampliam a liberdade, elas estão em concordância com esse dado existencial. Mas nem quando as liberdades entram em conflito. Esse que é o ponto. O ponto é esse. Ou elas estão em discordância, estão aniquilando liberdades. Mas o outro ponto é que, na verdade, eu estou sendo sartreano aqui na minha interpretação tacanha. Na verdade, Rodrigo R. de Carvalho, você está se negando a reconhecer que nós temos a liberdade total de, inclusive, chafurdar na lama. Ou seja, quando você escolhe não chafurdar na lama, você não está fazendo isso porque o imperativo categórico disse, ou porque Deus vai te punir no paraíso, você está fazendo isso porque você quer. Então, a escolha do existencialista que decide manter na sua decisão e também projetar isso para a humanidade toda, o que há de superior, na opinião lá dos católicos, é muito mais pesada do que a dos próprios católicos. Porque eles estão fazendo isso porque já foi determinado, eles têm que obedecer. Então, me parece que tem essa saída aí também. Eu, pessoalmente, não concordo, estou com o Rodrigo, mas eu estou tentando fazer aqui o meio de campo pro para mim, isso não é eu não estou discutindo que é um ato livre, que não é um ato livre, chafurdar, como Kant pensa. Chafurdar é um ato não livre porque a sua vontade moral não se impôs. Eu não acho isso. Eu acho que chafurdar é um ato livre, sim. Só que é um ato livre, mal, ruim. Não realiza o que o ser humano poderia ser, ou deveria ser, né? Se a gente quiser chamar assim. Isso. E aí, mas você tem uma essência de ser humano. Esse é meu ponto de discordância fundamental. Qual é a vantagem de Sartre? Ele está dizendo que não é que tenha vantagem, não tem outra escolha. Esse é o dado básico da existência. Não existe uma essência de ser humano. Só que isso é uma ética. É por isso que eu estou te falando. Só existe você e as suas escolhas. A partir disso aí, meu filho, vamos lutar para que os seres humanos sejam construídos no sentido de não cometerem atrocidades, terem leis de guerra, não há critério bombardearem hospitais e coisas assim. No existencialismo não há critério para isso. Só existe um critério. Não há critério para o que você está fazendo também. Não é deixar os Na verdade, o critério, a gente tem um critério, que é a liberdade. No que você quer, ela é contra. Porque você está tentando diminuir a liberdade. Aí a gente tem duas opções. Fazer merda ou fazer coisas legais. Aí fica a sua escolha. Essa é a questão. E não há diferenciação. Mas esse é o meu ponto. Não há. Mas a gente tem a liberdade para escolher. Se há... você quer chafurdar... Se a única coisa te impedindo de chafurdar na lama, Rodrigo, é a essência do ser humano, então aí a escolha é sua, que quer chafurdar na lama e não quer reconhecer que você é um merda por querer Sinto muito ouvinte por ter feito vocês assistindo o episódio de Sartre, né? Eu acho que a gente podia aí ver coisa melhor, né? Mas é isso aí, né? Vocês gostam de Sartre, vocês gostam de existencialismo, isso aí é uma acho deprimente, introdução, Rodrigo, era uma introdução rapidinha para o programa sobre o segundo sexo da Simone de Beauvoir. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Rodrigo, indicações para existencialismo. Vai ter que ser aquele filme que o Pedro Shoas gosta. Como é que é o nome? Do Tarkovsky? É isso? Não precisa chegar a tanto.
Primeira indicação que eu queria deixar para vocês é Blade Runner, que é sobre um replicante que só tem 5 anos de vida e ele reflete sobre sua existência diante dessa busca que ele tem pelo seu criador para ver se ele consegue aumentar essa sua vida. Filme bem difícil de ver, né? Dá mais para a atualidade, mas vale muito a pena. E tem uma continuação aí, 2049, acho que chama, que também achei muito boa. Eu vou acompanhar aí o Pedro Shows, nosso amigo existencialista, né? Ainda mais do tipo pessimistazão lá, Schopenhaueriano. Qualquer filme do Tarkovsky que você vai ter que Você já lidar viu aí. algum filme do Tarkovsky? Já vi com ele, até ele já passou um filme pra mim, acho que foi aquele Stalker do Tarkovsky, e assim, tem que ter saco, viu? É igual pra ver um episódio de Sartre no YouTube, tem que ter saco. Se você tem saco, você vai amar. E vou indicar O Fio da Navalha. No Fio da Navalha, um livro excelente. Você tem um rapaz que volta da Primeira Guerra Mundial e ele perdeu um grande amigo na guerra e ele quer saber qual é o sentido da vida. Todo mundo espera que ele se case com a noiva dele, trabalhe, mas ele tem um dinheiro lá e ele decide que ele quer descobrir o sentido da vida. Então ele começa a estudar os livros, depois começa a viajar. E é um livro sobre buscar a resposta para essa pergunta. Qual é o sentido da vida? E nesse sentido é um livro bem existencialista. Eu lembrei de um aqui, Siddhartha, né, do Hermann Hesse. Tem essa pegada também. Também excelente. Você não vai falar nada sobre Siddhartha, só jogar assim no ar. Siddhartha é isso aí, né? Existencialismo, o que é? Uma pessoa tentando descobrir o sentido da vida. Todo existencialista é igual, a mesma coisa. Por fim, queria indicar para vocês A Náusea, que é um romance que expressa o existencialismo, e o próprio Conferência que a gente estudou aqui hoje, que é o existencialismo é um humanismo. Um é um texto de literatura, o outro é um texto de filosofia, mas são duas boas portas de entrada aí se você está interessado em existencialismo. Certo, pessoal? É isso, Rodrigão. Tchau, tchau. Valeu, tchau.